primeira questão é a respeito de uma legião de criaturas siderais importantíssimos, chamado Ililuz. Esse nome, que é um mantra importantíssimo para trabalho de centralização, né, de rearranjamento interno de energia, Ililuz, a sílaba mais forte no U, Ililuz. Eu estou falando no plural, né? O Ililui seria a criatura integrante desse agrupamento muito específico. Me pergunta a pessoa se os Ililus são anjos, né? Essa questão é complicada no seguinte sentido, porque eu perguntei para a pessoa o que você sabe a respeito de anjos. A pessoa também não sabia realmente muita coisa, a não ser uma criatura alada, essa coisa toda que está hoje sendo divulgada em tudo que é livro. As coisas não são bem assim. A perspectiva que os ETs têm dessa criatura que nós chamamos de anjos é bem diferente daquilo que vem se divulgando a respeito dos anjos de um modo geral. Até porque as imagens que temos dessas criaturas, elas vêm de antes da Idade Média, quando elas começaram a ser concebidas, e às vezes até documentos mais antigos colocam asas em criaturas humanas, né, e chamam anjos do Senhor. Essa é a visão que nós temos pictográfica, né, dessa criatura. Que na verdade os ETs não veem anjos dessa maneira. E nem seus papéis são aqueles que nós conseguimos, enfim, ao longo da história, atribuir a essas criaturas. É uma situação complexa responder essa questão. Mas os Ililus, do ponto de vista dos ETs, não são e não poderiam ser enquadrados nessa categoria. Aqueles que fizeram curso comigo lembram perfeitamente na estrutura do reino humano, quando nós falávamos do tronco central do reino humano. Vocês lembram também que o reino humano, de modo geral, apresenta alguns vazios, tanto à esquerda quanto à direita desse tronco central. Existem dois fossos, dois vazios, dois buracos. É como se ali não existissem biotipos físicos, né? Então o gráfico do reino humano apresenta essas falhas, né, vamos dizer assim. São falhas, tem duas falhas de um lado e duas falhas do outro, e no centro esse tronco central. Agora, curiosamente, se nós colocarmos uma lente de aumento e examinarmos esse tronco central, nós vamos ver que exatamente no meio tem uma criatura diferenciada. É como se fosse uma criatura que divide realmente os dois lados do reino humano. Ela tem características muito próprias, porque ela não passa pelo processo que nós passamos da polarização sexual. Eles vêm de uma linhagem que, da condição de hermafroditas, eles passam direto para a condição vamos dizer assim, de seres que têm, vamos dizer, as duas polaridades integradas no mesmo corpo, né, não sexuadas, que são semelhante aos anjos, né? Então fica uma situação complicada, porque no conceito do angélico, a gente chega também a essas criaturas. Só vamos ter um pincel preto, gente. Hoje não vai ser a cores, é branco e preto. Então, no gráfico do reino humano, vamos fazer aqui de maneira simplificada, que vocês já conhecem, né? Nós encontramos um vazio aqui, encontramos outro vazio aqui, e simetricamente, desse lado também, nós encontramos essa ruptura. Mas eu proponho que vocês coloquem uma lente de aumento aqui, nós vamos ver que, na verdade, esse tronco central, ele também tem um vazio bem no eixo. Exatamente aqui, a linha nesse vazio, é onde estão os Ililus. Criaturas que, depois da composição, quando eles chegam aqui e começam o início da evolução, eles saltam da condição de hermafrodita direto para a de seres, não tem um nome, andrógenos, podemos dizer assim, né? Seres andrógenos. Não há essa polarização. No nosso caso, nós começamos aqui como hermafroditas. Depois existe a separação das contrapartes, daí a coisa da alma gêmea, né? O polo positivo toma corpo feminino, o polo feminino toma corpo masculino, e começa um processo de evolução sexuada, separado, especializado. No caso dos Ililus, não. Elas são criaturas que, de hermafrodita, passam a ser andrógenos nessa linha central do eixo. São biotipos característicos, eles não têm
ligação, vamos dizer, genético-biológica com as criaturas que estão aqui e aqui. São seres completos na equação humana. E eles têm uma função absolutamente incrível, inacreditável, que é justamente de reconhecer entre todas as criaturas humanas que estão evoluindo, aquelas que têm potencialidades para gerar novos universos. Né? Se nós imaginarmos, seriam aqueles que acompanham os indivíduos que têm potencialidade para que um dia possam optar por dar origem a um novo universo, já que, segundo os espaciais, os universos vêm, isto é, decorrem da decisão de um casal raiz, isto é, de um casal que se torna, portanto, núcleo de um novo universo completo. Né? Eles zelam por essas criaturas que têm esse potencial, acompanham até que um dia eles são meio que guardiões de futuros deuses. Né? Outra função muito curiosa dos Ililus, dentro dessa estrutura espetacular, é de mensageiros divinos, no sentido de que o esoterismo antigo considerava os Ililus seres tão divinos quanto a própria divindade. Eles seriam mensageiros diretos e que não estão afetos à criação. Essa ideia do esoterismo antigo é uma coisa meio complicada. Se a gente imaginar um universo como a gente vem divulgando, uma grande bolha, aqui está o nó central do universo, o ponto gerador, isto é, a sede do casal raiz, né? Essas criaturas, elas têm uma ligação direta com o casal raiz e se espalham e têm suas ações energéticas em toda a bolha, independentemente das suas faixas vibratórias. Ou seja, eles têm acesso a uma gama, a um espectro energético extremamente grande. Portanto, podem frequentar tanto regiões extremamente, vamos dizer, escuras de um universo, como regiões intensamente claras, servindo, portanto, de uma espécie de ponte direta entre o casal raiz de universo e todo o sistema gerado a partir dali. Ililus é um mistério, a gente pretende... Eu tenho um texto muito interessante sobre Ililus, que a gente vai começar a divulgar para vocês também, e ele recebeu, inclusive... eu resolvi fazer uma homenagem a eles e dei o nome do nosso boletim, que sai agora, substituindo o boletim Hiperespaço, que passa a ser apenas o nome do grupo, né, da editora, o nome de Ililus, né, os mensageiros divinos. Ililus vai ser o nome do nosso boletim. Nós temos até o estudo. É um boletim que vai circular apenas entre leitores e alunos nossos, essa coisa toda, com a finalidade realmente de... Não sei onde é que está, acho que nem trouxe. Está em casa lá da Miriam. E é uma coisa mais intimista. Esse boletim, ele visa basicamente manter os senhores todos que fizeram cursos e leram um livro, etc., atualizados em relação ao avanço das coisas. Né? A gente traz notícias, traz perguntas e respostas, essas coisas todas. Vocês vão ver isso na mala direta depois. E então Ililus fica respondido mais ou menos assim. O que a pessoa mais queria saber é se eles são anjos. Nós não podemos fazer essa confusão. Né? Eu não posso falar agora sobre anjos aqui, mas de qualquer forma, não anjos no sentido que os espaciais falam, não são anjos. Ililus são criaturas muitíssimo particulares dentro da estrutura de funcionamento de um universo específico. Né? Agora, a representação deles sempre foi de criaturas com aspecto angélico, mas com uma curiosidade, envoltos em luz, mas sem as asas. As asas vêm acompanhando ao longo da história, inclusive principalmente na Idade Média, quando foram pintados muitos anjos, né? Eles sempre vêm com as asas. Né? As asas abertas ou as asas fechadas, aparecendo, né, do lado da criatura. E isso há uma distinção energética entre o anjo de asa aberta e o anjo de asa fechada. Mas não vem ao caso agora. Mas os Ililus são representados como seres de aspecto andrógeno, muito iluminados, normalmente com as mãos levantadas, ou uma das mãos levantadas, sem asas. Né? Por quê? Né? Por quê? Essa mostra que o conhecimento antigo a respeito da existência dessas criaturas persiste, continuou, os ETs se referem a eles, tem outros nomes para eles também. E alguém pode perguntar, mas podemos invocar os Ililus? Aí começa a entrar a religião. Quer dizer, no sentido de que começam a querer, e é o tema de hoje também, né, a colocar todo esse conhecimento fantástico que está chegando novamente à humanidade dentro do enquadramento religioso clássico.
Eles não querem ser adorados. Não é por aí, gente. Não é por aí. Nem querem ser invocados para resolver nossos problemas. Toda essa perspectiva tem que ruir, cair por terra, definitivamente, para nós avançarmos na nossa concepção de vida, de divindade, essa coisa toda. Enquanto ficarmos nessa de pedir, dar lado, tomar cá, essas promessas, essas coisas, nós não vamos avançar muito nessa concepção de totalidade, que é essencialmente o nosso tema de hoje.